Olá, tudo bem por aí? Uma perguntinha simples e direta. Você tem filhos? Ou, quem sabe, você tem vontade de ter filhos? De acordo com a Bíblia, os filhos são herança do Senhor. E é uma alegria sem igual poder gerar alguém que será o seu legado. Quem aprenderá sobre a vida com você. Quem é pai, quem é mãe sabe, não é? É um desafio enorme, mas ao mesmo tempo ter filhos, gerar filhos é um grande privilégio. Mas nem todos os filhos são planejados, não é verdade? Alguns surgem de forma inesperada para os seus papais. Já outros são assim minuciosamente planejados e aguardados. Mas uma coisa é certa, todos os filhos são uma bênção e um privilégio. Deus nos ensina mais sobre a vida e sobre nós mesmos através dessa incrível experiência de gerar filhos. A Bíblia nos ensina que todos nós somos planejados e amados pelo nosso Deus. Ele não é pego de surpresa, pelo contrário, nós fomos planejados desde a eternidade. Certa vez Deus revelou para o profeta Jeremias essa verdade singular. Eu quero ler o texto que está aqui no profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5. Está escrito assim: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Deus nos conhece desde o início, antes mesmo de nós nascermos. Isso nos lembra que nossa existência não é acidental, mas planejada por Deus, com um propósito único. Assim como Deus tinha um plano específico para o jovem Jeremias, a quem ele chamou para ser um profeta, ele também tem um plano para cada um de nós. Deus nos consagra e nos indica para um propósito especial. Assim como ele chamou Jeremias para ser um profeta às nações, ele nos chama para cumprir um papel significativo em sua obra nesse mundo. Isso nos mostra que não importa quão pequenos ou inadequados possamos nos sentir, Deus nos capacita e nos equipa para realizar aquilo para o qual nós somos criados. Além disso, essas palavras também nos ensinam sobre a importância da obediência e da confiança em Deus. Jeremias poderia ter resistido ao chamado divino devido às suas próprias inseguranças, mas ele escolheu confiar em Deus e obedecer ao seu chamado. Da mesma forma, quando nós reconhecemos que Deus nos conhece e nos capacita, nós podemos confiar em sua orientação e seguir o caminho que Ele tem para nós. Eu poderia dizer assim que, em síntese, essas palavras de Jeremias capítulo 1, verso 5, nos lembram que nós somos conhecidos, amados e chamados por Deus. Ele nos capacita para cumprir um propósito significativo em sua obra. Podemos encontrar confiança e segurança no fato de que Deus nos conheceu antes mesmo de nascermos e Ele nos equipou para enfrentar os desafios da vida. Ele nos conhece. Isso é um alento para mim, um alento para você. Mas você dirá assim: pastor, são bilhões e bilhões de seres humanos nesse mundo. Será que é assim mesmo? É isso que a palavra de Deus nos diz. O Senhor conhece cada pessoa que vive nesse planeta e todos e absolutamente todos são amados por Ele. E de alguma forma, Deus tem um propósito a se cumprir na vida de cada um deles. É verdade que nem todos os propósitos de Deus se cumprem, porque Deus respeita a nossa liberdade de aceitar aquilo que Ele planejou para nós ou não. Felizes são aqueles que abrem o coração para Deus e permitem que seus sonhos se realizem na vida deles. Vamos orar? Estamos aqui, Senhor, na Tua presença e glorificamos o Teu nome e abrimos completamente a nossa vida para que os Teus sonhos se realizem em nós, Senhor. Oramos em Jesus. Amém.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que todos nós buscamos incessantemente é uma oportunidade de recomeçar. Seja na área financeira, no nosso ministério, na nossa saúde mental, na nossa vida conjugal, em relação às nossas amizades, enfim, para cada área da nossa vida seria bom se recebêssemos uma página em branco, para que pudéssemos começar a reescrever nossa história do zero, sem cometer os erros que têm sido parte da nossa vida. Em Deus, nós sempre vamos encontrar essa folha em branco, uma chance de recomeçarmos, pois Ele sempre nos perdoa. O que muitas vezes acontece é que nós mesmos não nos perdoamos e não nos permitimos recomeçar. Quantas vezes vamos deitar nossa cabeça no travesseiro e o nosso cérebro traz à tona todas as coisas ruins que fizemos, todas as vezes em que ferimos alguém com nossas palavras na hora da raiva, ou toda vez que, consciente ou inconscientemente, magoamos os sentimentos de uma pessoa. Em Deus, nós alcançamos o perdão imediato dos nossos pecados. Porém, tirar o peso da culpa das nossas costas é um processo que leva bastante tempo. Se perdoar é tão importante quanto liberar perdão e pedir perdão. Muitas vezes achamos que estamos sendo justos por punirmos a nós mesmos. Só que a Bíblia é muito explícita quando fala sobre a nossa justiça. Em Isaías 64 diz assim: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Já sabemos que não temos condição moral de julgar os outros, pois não somos melhores que ninguém, certo? Esse mesmo princípio vale para o nosso auto-julgamento. Quem pensamos ser quando não nos perdoamos pelos erros do passado, sendo que o Criador do passado já nos perdoou e Ele mesmo não faz nenhuma questão de se lembrar das nossas iniquidades? Assumimos a postura de juiz por tanto tempo que muitas vezes não enxergamos mais as coisas da forma correta, porque de tanto julgar os outros, acabamos voltando esse julgamento para nós mesmos. Pensamos não ser dignos de receber o perdão de Deus. E nisso temos razão, nós realmente não somos dignos do perdão do Senhor. Mas pelo sacrifício de Jesus, nós recebemos esse perdão. Fomos reconciliados com o Pai e hoje somos chamados de filhos. É hora de silenciarmos as vozes que estão dentro de nós e que nos lembram do passado, daquelas coisas que fizemos um dia e que nos envergonham, e passarmos a escutar a voz que nos aponta para o futuro, a voz que nos chama para recomeçar. É hora de darmos atenção à voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Senhor, nos perdoe, pois muitas vezes queremos assumir o papel de juiz e julgamos tanto os outros que acabamos tomando isso como um estilo de vida, o que acaba trazendo prejuízo para nós também, pois passamos a nos julgar. Mas queremos silenciar as vozes que nos lembram do passado e queremos escutar a Tua doce voz, que nos fala do Teu amor, de uma esperança e de um futuro